Oi gente, aqui é o Gabriel do canal Fox on Enem, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e dê o joinha no vídeo para me ajudar. Hoje nós vamos ver a parte 3 de estequiometria, e vamos começar pela massa molar. Um mol é sempre o mesmo número, 6,02 vezes 10 elevado a 23, mas um mol de diferentes substâncias terá diferentes massas. Como assim? Uma dúzia é sempre a mesma, mas, por exemplo, uma dúzia de ovos tem a massa diferente do que uma dúzia de elefantes. Então é mais ou menos isso que ele quis dizer. A massa de um único átomo de um elemento em U é numericamente igual à massa em gramas de um mol daquele elemento. Então, a massa em U é numericamente igual à massa em gramas de um elemento. Exemplo, um átomo de carbono tem massa de 12 U e um mol de carbono tem massa de 12 U. Aqui eu coloquei átomo, mas poderia também ser outra substância. Poderia ser uma molécula, um íon, uma unidade. Aqui. A massa em gramas por mol de certa substância é chamada massa molar. Então, a massa em gramas por mol é a massa molar. Agora vamos fazer um exercício. Qual a massa em gramas de um... Presta atenção que aqui tem uma vírgula e não um ponto. Então, isso não é 1000, isso é 1. Então, qual a massa em gramas de 1 mol de glicose? C6H12O6. A gente vai ter que primeiro achar a massa molecular. Então, a gente tem que fazer, né? C6H12O6, não é isso? Isso. Aí a gente tem 6 átomos de carbono, né? Vezes a massa atômica, que é aquela encontrada na tabela periódica, que é 12. Então, nós vamos ter 6 vezes 12, vai dar 72U. Agora aqui o 12. Qual a massa atômica do hidrogênio? É 1. Então, 12 vezes 1, 12U. A do oxigênio... A gente vai ter 6 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. 6 vezes 16 vai dar 96U. Quando a gente somar isso, nós vamos ter 180U. Então, essa daqui é a massa molecular. E 1 mol dessa substância tem massa de 180 gramas. Por quê? Porque o U é numericamente igual ao G. Essas unidades aqui, ó, são numericamente iguais. Então, a massa molar é igual a 180 gramas por mol. Bom, agora nós vamos falar sobre a conversão entre massa, mol e número de partículas. A conversão de mol para massa e vice-versa são comumente encontradas nos cálculos usando o conceito de mol. O conceito de mol fornece a ponte entre massa e número de partícula. Mols, aí número de partícula. Gramas, mol, mol, aqui é número de partículas. Para ilustrar, vamos calcular o número de átomos de cobre em uma moeda de cobre de 1 centavo norte-americano. Essa moeda pesa aproximadamente 3 gramas, e considerando que ela seja 100% cobre, calculamos. Então, temos aqui o exercício, tá? Calcular o número de átomos de cobre em uma moeda. Essa moeda pesa aproximadamente 3 gramas, e consideremos que ela seja 100% de cobre. Primeiro a gente faz o quê? A gente tem 1 mol, a gente sabe que 1 mol de cobre possui, se vocês olharem lá na tabela periódica, a massa atômica vai ser 63,5 gramas, tá? E aí você quer X mols, você tem 3 gramas, né? A gente tem aqui, ó, 3 gramas. Então, a gente tem 1 mol de cobre, 63,5 gramas. A gente quer só 3 gramas. Então, a gente multiplica cruzado aqui, nós vamos ter X igual a 3 dividido para 63,5. O gramas daqui corta com esse gramas. Então, nós vamos ter 0,0472 mols. Tá?
E agora a gente saiu de gramas para mols. E agora a gente vai para número de partículas, fórmula unitária. Tá? Então a gente vai fazer outra regra de 3, 0,0472, esse 7 me parece um 2, mols vão ter x, que é o que a gente quer saber, né? Quantos números de átomos. E aí a gente tem 1 mol, possui quantos números de átomos? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Vou colocar aqui. E daí a gente pode calcular aqui, rapidinho, em regra de 3. Então, nós vamos ter x igual a 0,28 vezes 10, multiplicando esses daqui, elevado a 23. Você arruma a notação, então nós vamos ter x é igual a 2,8 vezes 10 elevado a 22, porque a gente anda uma casa para trás, aí diminui o número aqui, tá bom? Então aqui, esse esqueminha diz que de gramas para mols a gente usa massa molar, e de mols para a fórmula unitária usa o número de Avogadro, que é esse daqui, ó, número de Avogadro, e massa molar, mol e gramas, tá bom? É isso, a aula vai ficar por aqui. Obrigado a todos que assistiram e não se esqueçam de dar o joinha e se inscrever no canal.